Oi, galera! Hoje a gente vai resumir um pouco o que é choque e as suas causas, os tipos de choque. Choque, então, é a falência circulatória aguda causada por uma hipoperfusão generalizada e um desequilíbrio entre oferta, que é a DO2, e consumo, que é o VO2. Existem 4 tipos de choque. Primeiro a gente vai falar do choque hipovolêmico. Em seguida a gente vai falar do choque cardiogênico. O terceiro tipo de choque é o obstrutivo. E o quarto tipo de choque é o distributivo. É importante a gente lembrar que esses 3 primeiros tipos cursam com uma queda do débito cardíaco e, consequentemente, aumento da resistência vascular sistêmica, e o choque distributivo ele já cursa com um aumento do débito cardíaco e uma queda da resistência vascular sistêmica. Então, é sempre inversamente proporcional. Bom, para a gente fixar melhor, eu resolvi tentar fazer esse desenho aqui de um coração, tá? Agora a gente vai lembrar um pouco da anatomia do coração. Aqui é o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O sangue, quando ele é ejetado da aorta, ele vai ser distribuído para todos os tecidos do corpo e oxigenar, levar oxigênio para todos os tecidos do corpo. Aqui eu vou desenhar os tecidos, só para ilustrar melhor. Então, inicialmente o sangue vai levar oxigênio, esse oxigênio vai ser distribuído. E aí as células vão estar liberando gás carbônico, o CO2, que vai para o sangue venoso e vai retornar para o coração, lá pela veia cava superior e também pela veia cava inferior, certo? Em seguida, esse sangue desoxigenado, eu vou desenhar por aqui, sair através da artéria pulmonar e vai até o pulmão. Então, esse sangue ele ainda é rico em CO2. Ele vai até o pulmão, que eu vou desenhar aqui para vocês, para que o pulmão faça a troca gasosa e consiga então fazer com que o sangue retorne para o coração através das veias pulmonares lá para o átrio esquerdo. Agora um sangue rico em oxigênio. Beleza. Essa parte a gente é só para relembrar rapidamente. Como o foco é choque, a gente não pode deixar de falar disso aqui, que é a microcirculação. O choque, como eu falei para vocês, é um estado de hipoperfusão generalizada, ou seja, você tem um comprometimento da perfusão tecidual. Mas o que garante uma boa perfusão tecidual? É o débito cardíaco e a resistência vascular sistêmica. Se eu tenho um baixo débito cardíaco, eu vou ter um comprometimento da minha perfusão. Se eu tenho uma baixa resistência vascular sistêmica, eu também tenho um comprometimento da minha perfusão e, consequentemente, um quadro de choque. O que define o débito cardíaco? O débito cardíaco ele é o produto da frequência cardíaca com o volume sistólico. E a resistência vascular sistêmica ela é influenciada tanto pelo diâmetro dos vasos quanto pela viscosidade sanguínea.
é importante a gente lembrar de como a gente calcula principalmente o DO2 e o VO2. Eu também falei para vocês no início que o choque é desequilíbrio disso aqui. Então, a gente tem que saber se é possível calcular e como calcula. Bom, o DO2, ele é calculado através do produto do conteúdo arterial de oxigênio com o débito cardíaco. O conteúdo arterial de oxigênio você pode calcular através da fórmula 1,34 vezes a saturação de oxigênio vezes a hemoglobina mais 0,003 vezes a PaO2. Isso é muito importante a gente saber, porque é através dessa fórmula que a gente consegue manejar melhor o paciente crítico, ou seja, como eu faço para ofertar mais oxigênio para esse paciente? Eu tenho que otimizar a saturação, eu tenho que otimizar a hemoglobina no meu paciente e em pequena quantidade, mas também é importante otimizar a PaO2. Dessa forma eu consigo garantir um bom conteúdo arterial de oxigênio. Se eu conseguir garantir um bom débito cardíaco, eu estou ofertando uma quantidade boa de oxigênio para meu paciente. Só para aproveitando, lembrar como é que calcula o VO2, que é o consumo. O consumo de oxigênio, ele é o produto também do débito cardíaco, mas agora ele é multiplicado pelo gradiente entre a diferença do conteúdo arterial com o conteúdo venoso de oxigênio. Bom, então, resumindo, a perfusão nada mais é do que você calcular o fluxo. O que é fluxo? É volume dividido pelo tempo em uma determinada quantidade de tecido. Então, em média, uma boa perfusão ela corresponde a 20 ml por minuto a cada 100 gramas de tecido. No choque, a gente tem um desequilíbrio, a gente tem um DO2, uma oferta, geralmente, menor do que o VO2, do que a quantidade que aquele meu tecido precisa. E isso gera um quadro de choque. Bom, vou abrir um parênteses aqui com vocês para falar uma coisa de extrema importância, que é um gráfico que cai muito na prova, que é esse gráfico aqui que eu vou tentar desenhar para vocês. Onde o eixo das abscissas é o DO2 e o das ordenadas é o VO2. Bom, a gente tem então uma linha, uma curva desse tipo. E a interpretação desse gráfico é exatamente da direita para a esquerda. Então, à medida que eu vou diminuindo a oferta, o DO2, eu tenho um consumo que ele é contínuo, ele não modifica até um determinado ponto. Por que não modifica? Porque à medida que eu diminuo o DO2, nessa fase daqui, eu vou, a partir que eu diminuo o DO2 nessa fase, eu aumento a taxa de extração de oxigênio. Então, consigo compensar. Mas a partir desse ponto que eu chamo de DO2 crítico, a partir desse ponto, à medida que eu diminuo, ou seja, diminuo a oferta, percebam que ocorre uma diminuição linear do consumo. Essa é a fase crítica onde começa a ocorrer um aumento do metabolismo anaeróbio e, consequentemente, um aumento do lactato. Depois eu vou estar gravando uma questão com relação a isso, tá? Mas sempre lembrem de interpretar o gráfico da direita para a esquerda para vocês não se atrapalharem. Bom, vamos voltar lá para o nosso desenho. Então, o choque ele ocorre quando existe uma falência circulatória aguda
que pode ter como causa, eu vou falar primeiro aqui, da parte do choque hipovolêmico, que é então uma diminuição de volume, seja por conta de um sangramento agudo, seja por conta de vômitos, diarreia, pancreatite, enfim. Então, eu vou colocar aqui o número 1, que é o nosso primeiro tipo de choque, o choque hipovolêmico. A segunda causa de choque que existe é a parte onde ocorre uma falência da bomba, uma insuficiência da bomba, que seria então o segundo tipo, que é o choque cardiogênico. Isso também promove uma queda do débito cardíaco e consequente hipoperfusão. A terceira causa seria o tipo que a gente chama de obstrutivo. Eu vou colocar ele bem aqui, porque esse é uma das causas do choque obstrutivo. Você tem, por exemplo, um coágulo que obstrui a chegada de sangue pela artéria pulmonar no pulmão e causa esse choque obstrutivo. E a quarta causa de choque é o distributivo, que eu vou colocar ele aqui. Basicamente, o choque distributivo é quando ocorre um acúmulo de fluido entre os tecidos e os capilares sanguíneos. Um processo inflamatório em que ocorre um aumento do distanciamento entre o sangue e os tecidos e, consequentemente, o oxigênio ele não consegue chegar direito para nutrir, não ocorre uma troca boa nessa região e o paciente evolui com esse choque distributivo, uma queda do DO2, da oferta. Mas dessa vez é por dificuldade na troca e não por diminuição do débito cardíaco, como a gente viu lá inicialmente. Bem, espero que tenha ficado claro esse resumo e qualquer dúvida podem escrever nos comentários.